estava em casa, eu falei assim, cheguei e falei, Fabiana, vamos arrumar para ir na igreja, que é bom ouvir, nós vimos para ouvir. A pastora falou assim, não, você vai falar, mas o pequeno prazo que ela já falou, eu acho que nós já podia terminar, né? Podia terminar porque Deus, nele, tenho certeza que Ele falou o seu coração, amém? E eu tenho certeza disso. Mas hoje, né, por ser uma sexta-feira, se comemora aí, né, a data que o Senhor Jesus veio a falecer. Eu não sei aí, né, segundo os irmãos aí, os estudiosos, o calendário, se é a data certa, se é hoje, mas é como, né, se fala que é hoje, sexta-feira da Paixão, aonde Jesus morreu, né? Foi sepultado à tarde, no sábado ele ficou enterrado e no domingo ele veio ressuscitar, amém? Mas eu quero falar aqui um pouquinho, né, dar continuidade aqui dentro do que a pastora estava falando, e muitas das vezes a gente passa por algo, passa por uma luta, passa por uma batalha, como a pastora está dizendo, né? E às vezes a gente pensa que a gente não vai dar conta, mas o próprio Jesus, né, por uma certa vez ele vai ao Monte das Oliveiras, quando ele estava percebendo que a hora dele, né, que a hora dele sofrer ali na cruz estava chegando. A Bíblia diz que ele vai para o monte orar, e no período da sua oração, o seu suor, né, o seu corpo começa a transpirar, começa a suar, e em alguns momentos ali o seu suor começou a se transformar em sangue. E a Bíblia diz que ali naquela noite, naquele momento, a Bíblia diz que Jesus chorou. Em 3 vezes a Bíblia fala que ele chorou. Outra vez ele entra na cidade, a qual era a cidade natal, a cidade que ele nasceu. A Bíblia diz que ele entra e começa a pregar, e o povo não dá ouvido à pregação dele, e a Bíblia diz que ele chora outra vez. Outra vez ele, né, a Bíblia conta que ele passa na casa de um homem chamado Lázaro, aonde havia 2 mulheres, irmãs de Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia diz que todas as vezes que ele passava por ali, ele acampava, ficava naquela casa, né? Ali ele comia, alimentava, lanchava. A Bíblia diz que ele amava aqueles 3 irmãos de uma forma tremenda, e ele prossegue a viagem. Quando ele está lá na frente, a Bíblia diz que chega alguém e fala assim: olha, o teu amigo Lázaro está terrivelmente doente. E a Bíblia diz, né, que ele não volta, ele prossegue, e a notícia, quando ele chega na cidade, a notícia corre que Lázaro tinha morrido. E por outra vez ele chorou. Mas a Bíblia diz, né, o que eu quero que nós entendemos com isso? Porque a importância, quando ele foi, né, crucificado, quando ele foi levado até ao sacerdote para ser julgado, para ser crucificado pelo, né, a humanidade, por mim, por você, o seu pecado, o meu pecado, aquilo que nos afastava de Deus. A Bíblia diz que o homem não tinha como chegar até a Deus, a mulher não tinha como chegar, e a Bíblia diz que ele veio, né, nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher, andou no meio do povo, no meio das multidões. A Bíblia diz que ele tinha que passar por esse processo para que eu e você pudéssemos chegarmos até a Deus. Amém? Olha aqui para vocês verem, né? Abre sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, né? Lucas, capítulo 23.
versículo 44. Todos conhecem essas passagens aqui, né? O procedimento, o julgamento, carregar a cruz, a crucificação. Mas vamos lá, já direto à morte dele. Lucas 23, 44. Olha aqui. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém? Olha para vocês verem, irmãos, igreja, o que é o véu? Quando era no Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus falava com 3 pessoas. Além dessas 3 pessoas, Deus não falava. A Bíblia diz que Deus falava com profeta, reis e sacerdotes. E os outros tinham um véu, tinham uma separação. O homem entrava dentro do santuário, Deus falava com ele. E com a parte da igreja, Deus não falava. Deus falava com o profeta e o profeta vinha, passava para a igreja. E quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que quando Deus, ali no Velho Testamento para o Novo, a Bíblia diz que naquela passagem branca ali, na Bíblia não, alguns estudiosos dizem que Deus ficou 400 anos sem falar com a igreja. E quando Jesus veio à terra, Jesus ele veio para dar uma nova chance, uma segunda chance para a humanidade. E quando ele veio aqui, que ele, a Bíblia fala que ele cresceu, pregou o evangelho, que ele veio morrer numa cruz, ele morreu por você e por mim. O véu que separava, aquilo, a cortina que separava eu e você do Senhor foi rasgado. Então você é um escolhido, eu sou um escolhido do Senhor. Amém? E quando a Bíblia fala que quando Jesus foi morto ali na cruz, que ele foi crucificado, hora nenhuma, na hora que o escravo entrou em sua mão, na hora que o escravo entrou em seus pés, na hora que a lança furou ele de lado, você pode ler toda a crucificação. Hora nenhuma ele chorou. Hora nenhuma ele chorou de dor. A Bíblia diz que lá, aos pés da cruz, havia mulheres que choravam por ele. E ele dizia: mulheres, não chorai por mim, mas chorai por vós que ficais aí na terra. Hora nenhuma. Mas na hora que o povo rejeitou a sua palavra, a Bíblia diz que ele chorou. Mas na hora que um amigo, um irmão dele estava na dificuldade, ele chorou. Na hora, que ele estava ali no Monte das Oliveiras, que ele sentiu o peso do pecado da humanidade, a Bíblia diz que ele chorou. E o que nós aprendemos com isso, igreja? Ele sentiu todas essas dores, ele sentiu tudo isso, mas ele não abriu a boca. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo ali para que eu e você, nós, a igreja, chegássemos até a Deus. Amém? E como a pastora Noelma disse aqui no começo, que Deus não leva quem está dando fruto. E nós precisamos, igreja, irmãos, nós como servo, filho dele, nós precisamos dar fruto para o Senhor. Nós precisamos chorar pelo irmão. Nós precisamos gastar tempo atrás do irmão, do amigo. Jesus chorou quando Lázaro morreu. E muitas das vezes nós vemos o irmão passando uma luta, uma batalha. Será que nós temos dobrado o joelho? Começo comigo, nós como igreja temos dobrado o joelho e orado pelo aquele irmão? Será que nós temos?
muitas das vezes hoje nós não entendemos, né, o trabalhar de Deus. Deus, ele, né, trouxe, né, Jesus veio aqui para morrer na cruz, para que nós viesse termos vida, né? E cada um de nós hoje comemora aí, né, a morte de Cristo. De hoje, da meia-noite amanhã, vão espancar o Judas, né? E eu estava ali no banco analisando a palavra, assim, pensando na minha vida também. Se não fosse Judas, o que seria de você, o que seria de mim? Estão me entendendo? Se não fosse Judas ir lá no monte e dar um beijo no rosto daquele que era para ser preso. Se não fosse Judas, eu e você nesse momento, talvez nós não estaríamos aqui. Aí você pensa assim: meu irmão, mas que isso? Judas traiu. Judas fez isso, sim, fez. Mas a Bíblia fala que quando Jesus morreu também, a Bíblia fala que ele foi ao cativeiro, e lá no cativeiro ainda houve salvação. Imagina você, Jesus entrando lá no inferno, Jesus na sua morte, entrando lá no inferno, levando, né? A Bíblia diz que ele acorrentou Satanás no inferno, tomou a chave, e quando Jesus estava entrando dentro do inferno para ir acorrentar Satanás, Judas, ele poderia estar lá. Já pensou Jesus lá dentro do cativeiro pregando a mensagem e Judas arrependendo e ganhando a sua salvação de volta? A Bíblia diz que houve salvação. Amém? E muitas das vezes amanhã e o povo vão comemorar e fazer, mas amanhã é um dia, né? Nós ainda temos o domingo de Páscoa, nós ainda temos o domingo da ressurreição. Amanhã, em vez de nós aí, né, como os pagões aí espancando o Judas, vamos espancar o Satanás que está amarrando as pessoas, o Satanás que está prendendo o nosso irmão, o Satanás que está, né, travando pessoas ali. Vamos trazer pessoas para a igreja. Amém? Vamos fazer isso. Vamos deixar, né, o sacrifício que Jesus fez na cruz por você e por mim não foi em vão. E nós provamos para Ele que o sacrifício que Ele fez não foi em vão na sua vida e na minha vida, quando nós começamos a ganhar almas para Ele, quando nós começamos a fazer algo para o Senhor, quando nós começamos a retribuir, porque, né, Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que Ele viesse ter milhares e milhares de almas. Amém? E você é um escolhido, irmão. Você é um escolhido. Jesus te chamou, Jesus rasgou, né, a cortina, o véu que te acusava, que te separava. Você é um escolhido, você é um ganhador de alma, você é, né, uma pessoa especial. Nós somos. E muitas das vezes hoje aí, quantas pessoas que estão aí, né, aí achando ruim, triste, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, Jesus, ele morreu hoje, né? Se comemora a data de hoje, mas hoje significa a salvação da igreja. Se Jesus não passa por isso, eu e você, nós não estaríamos. Amém? Nós não estaríamos aqui. E a Bíblia fala, né, que olha aqui para você ver, né, no versículo 48, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se e lamentando, batendo nos peitos, entrando todos os conhecidos de Jesus, e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a completar, né, de longe estas coisas. Quer dizer, as pessoas que estavam andando com ele, né, ali até no último minuto estavam ali. Amém? Até no último minuto. E quando foi no sábado, Satanás alegre porque havia, né, que tinha matado o Filho de Deus no sábado, né, houve grande, como vamos dizer, houve, né, ali um sentimento,
Mas no domingo, né, quando chegaram até o túmulo dele, ele tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus, ele, né, está vivo, ele está aqui agora, no meio de nós. Um dia um pastor numa igreja cheia perguntou à igreja, né, se Jesus aparecesse para você, o que você diria para Jesus? Um disse: pastor, eu diria para ele: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és maravilhoso. E o pastor disse para ele, né, aí o pastor disse para a igreja, mas Jesus dizendo: bem-aventurado aqueles que me adoraram sem nem mesmo ter me visto. Porque Jesus fisicamente, ele não está aqui, mas a presença dele é real no nosso meio. Amém? A presença de Jesus, ela é real na sua casa. A presença de Jesus, ela é real na nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia. E nós temos que valorizar. E quando Jesus ressuscitou, né, no versículo aqui para nós, né, ir terminando, 24, olha aqui para você ver, 24:1, né, de Lucas. Mas no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram eles ao túmulo, levando ramos que havia preparado. Encontrou a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não achou o corpo do Senhor Jesus. Amém? Muitas das vezes a pessoa acha que o corpo de Jesus não. Jesus ressuscitou. Jesus está sentado à direita do Pai, do Todo-Poderoso. Amém? Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele vai, né? Ele está intercedendo por nós. Ele quer levar a igreja dele preparada para o céu. Ele quer. E nós hoje estamos aqui num número pequeno, numa sexta-feira, né, sentindo a falta, como a pastora disse. Alguns podem ter viajado, né, passeado, mas será que tem essa preocupação, né, no coração? Aonde a pessoa está, será que ela está falando de Jesus? Muitas das vezes, né, nós negamos Jesus. Muitas das vezes a gente está num local, né, às vezes a gente tem vergonha de referir, falar que é um cristão, que é um evangélico. Ela está negando a Cristo. Mas Jesus, ele morreu na cruz. Ele suportou aquela cruz pesada. Ele suportou tudo aquilo ali sobre o seu corpo. Mas ele não, né, desanimou. Ele não parou. Ele foi até o final para que eu e você tivéssemos vida. Amém? Ele não parou. E muitas das vezes nós, como, né, cristãos, como servo, muitas das vezes diante de uma luta, diante de uma dificuldade, nós queremos parar, nós queremos desanimar, né? Desanimamos, pensamos que não vamos dar conta, que está difícil. Mas na hora que Jesus estava carregando aquela cruz, ele, né, ali carregando, ele pensava: se eu parar, se eu não levar essa cruz, os meus irmãos não terá parte comigo no céu. Estão entendendo? E ele foi até o final. E muitas das vezes, né, a pessoa hoje ela vê uma luta, uma batalhazinha, e nós queremos desanimar. Jesus não desanimou. Jesus não chorou. Jesus não, né, nesses períodos ali, ele sentiu dor, como você e eu sentimos. Mas ele resistiu até o final, porque ele sabia que a vitória era grande. Amém? E nós vamos nessa noite, eu queria ali que Fabiana com os irmãos ali cantasse um hino, e aquele hino que ela gosta de cantar aí, os irmãos vão todos cantar aí também, né? Um playback, mas canta, né? Se você quiser cantar playback ou sacrifício perfeito, canta aí com a igreja, né, os irmãos. Cadê o microfone? Para nós orarmos. Amém? Amém, irmãos?
Vamos colocar de pé nesse momento. Nós Glória a Deus. vamos receber uma canção, cantar. Quero orar com vocês. Jesus está vivo na sua vida, sim ou não? Hã? Fala assim: Jesus está vivo na minha vida. Amém? Esse Jesus está vivo na sua vida, no seu lar, na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Amém? Em nome de Glória Jesus. a Deus. Amém, Jesus. Amém. Paz e graça, igreja. Aleluia. Amém, Jesus. 12. Aleluia. Não, é que lá mesmo, 12. Eu pus no carro agora, Damares, não é? 12. Eu vim ouvindo ele. Amém, Jesus. Se não der, nós vamos cantar sacrifício perfeito. Amém. Amém? Vamos dando glória a Deus aí. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Nome de Jesus. O diabo é um derrotado, é um fracassado. Jesus nos deu vitória. A igreja é vencedora. A igreja é abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Graças a Deus. Nome de Jesus. Então vamos cantar aqui com os irmãos. Vem cá, irmãos. Vamos cantar aqui. O CD não deu. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Se você souber, quiser me acompanhar. Se não quiser, se não souber, já está na letra dela que diz assim. Sobre o seu coração, feche teus olhos, medita na letra dessa canção. Nas mãos pregam cravos, sentindo o pecado que não eram teus. Teu sangue inocente por mim derramou, me causando livor. Sacrifício
nessa noite, nesse momento agora, Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelo aquele sacrifício, pelo aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Senhor, por tudo que o Senhor passou ali, pelo aquele escravo cravado nas tuas mãos, pelo aquele cravo, ó Pai, nos teus pés. Senhor, como igreja agora queremos te agradecer, Senhor amado, por tudo que o Senhor suportou ali naquela cruz. Senhor, pelaquela coroa de espinhos, aqueles espinhos enfiando, ó Pai, na tua cabeça, mas o Senhor não desanimou, mas o Senhor não desistiu, mas o Senhor não murmurou, o Senhor resistiu até o fim, para que eu pudesse chegar até o Senhor. Pai, a tua igreja nessa noite, ó Pai, ela te louva, ela te agradece por tudo, Senhor. Pai amado, que nós venhamos, Senhor, nessa noite, ser uma igreja, meu Deus amado, cada dia mais forte na tua presença. Que nós venhamos ser uma igreja, meu Pai, na tua presença, uma igreja que ganha alma, a igreja que cresce, Senhor. E o teu nome nós não esquecemos, Senhor, de te louvar, de te adorar. O teu nome, Senhor, nós não podemos esquecer. Oh, aleluia. Sacrifício. Pelo sacrifício que Ele fez por você, irmão. Oh, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. E eu quero dizer a vocês, né, nós estamos ali, né, com a igreja ali no Jardim Paulista, né, nós contamos, né, eu tenho certeza que vocês têm orado, mas contamos também com o apoio, né, de alguém nas suas orações, né, nos dias aí que não tem culto aqui, que aqui na sede são dias alternados de lá. Vá lá também fazer uma visita, nos ajudar. A sua presença lá vai ser muito especial para nós. Amém? O Joilson, domingo, ele não teve aqui, né, pastora? Teve não, né? Porque ele foi lá, com a esposa, com a filha e com o genro, participar da reunião lá conosco, né? Foi bom a presença dele, com a família lá, mas ele é membro aqui na sede. Amém? Né? Está perto aqui da casa dele. E também, já aproveitando o gancho, eu quero também ver com a pastora aí também um dia, na quinta-feira, que não tem reunião aqui, os irmãos do louvor, ir lá fazer um louvor para nós lá na igreja, né? O Fernando, o Saulo, né? Todos os irmãos e as irmãs aí que ajudam, numa quinta-feira aí, né? Se você estiver liberado aí, a pastora, vocês ir lá ministrar um louvor, né? Conosco lá, que tem alguns irmãos de lá que não vêm aqui, né? E vai ser um prazer para nós ter vocês lá. Amém? Então, né, eu agradeço a oportunidade. Achamos que amanhã era Santa Ceia, domingo, né? É no outro, né? Vai ser no outro. E até na Santa Ceia, na consagração, nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Glórias a Deus. Sacrifício perfeito, né? Foi o de Jesus na cruz por nós. Amém?